Deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Por que alguns churrascos ficam inesquecíveis, enquanto outros viram somente mais uma carne na grelha? Por que algumas pizzas têm sabor de restaurante e outras parecem qualquer coisa? E será que dá mesmo para dominar churrasco, paella, comida japonesa e pizza no mesmo nível? Bom, hoje você vai descobrir os bastidores da cozinha profissional com quem vive isso todos os dias. Mas antes da gente começar aqui, já aproveita, inscreva-se aqui no canal, ativa o sininho, siga a gente nas redes sociais, ativa aqueles 3 Cs que é curtir, compartilhar e comentar. E é isso aí, gente, fica aí no lugar. Hoje vamos soltar a real com o personal chefe, Iago Roque. Isso. Né, Iago? É isso aí. Tudo bem? Prazer, tá? Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso episódio, tá, meu amigo? Beleza, eu que agradeço, prazer né? também. Boa noite a todos. Esse é nosso primeiro podcast, né? Como empresa, participando, uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Fico feliz. Beleza. Tá? Por que Iago Roque? Cara, aí vem de onde, Roque? Roque é da minha família em parte de mãe, né? É descendente italiano, meu bisavô, né? Na verdade, o meu bisavô, e aí meu avô também, então eu peguei essa parte do Roque e a parte do pai é Ribeiro. Então é Iago Roque Ribeiro. Iago, você é filho único? Não, eu tenho a minha irmã. Ela é 7 anos mais velha que eu. Vou fazer 31, ela tem 37. Não, tem 38, já fez 38. Ela também é da minha área, né? Partiu, também de repente partiu para minha área, no lado da confeitaria, ao lado que eu não domino, né? Bom. Mas aí somos um casal, eu e ela. Só tem ela, só Só ela. Agora, segredo aqui, quem é o mais cri-cri? Cara, eu vou falar que ela é mais sentimental, eu sou mais tranquilão, É assim, por exemplo, vamos supor, se... Paz e amor. Eu sou tranquilo. O que eu tenho pra falar, eu falo, não fico com mágoa, não fico... Ela não, ela já é... Por exemplo, se eu sair pra comer uma pizza, eu, meu pai, minha mãe e minha esposa, e não chamar ela, ela é sentida, já fica naquela. Eu já não ligo, já sou mais tranquilo. Mas se amamos, né, e como irmãos, sim, temos uma ótima comunicação, uma ótima união, e isso é o nosso diferencial, né? Assim, somos diferentes, mas juntos somos a mesma coisa ali, é uma coisa só, bem bacana. Como foi sua infância, Iago? Cara, sempre moro aqui no Guarujá. Isso, não, na verdade não. Eu nasci em São Bernardo do Campo, né? Morava em Santo André, os meus pais, a gente morava em Santo André. Meu pai trabalhava num frigorífico que tinha aqui na ponta da praia em Santos. E aí descia para fazer entrega todo dia. Minha mãe vendia. E aí meu pai falou, decidimos mudar para Santos, para o Guarujá. Procurou em Santos, que era bem aqui na ponta da praia, procurou no Guarujá. E aí há 27 anos atrás a gente vem pro Guarujá. Chegou aqui, ele foi mandar embora. E aí começou a luta, procurar emprego, né? Porque era uma outra época, não conhecia ninguém, né? Não tinha conhecimento. Então, ali eu vim pra cá com 3 anos, né? Eu venho pra cá com 3 anos. Então, praticamente, pode-se dizer que eu sou caiçara. Eu nasci em São Paulo, mas já sou... Já tem a raiz aqui. Isso, já tô identificado com a Baixada já. Legal. E nos estudos, como você era? Então, os estudos sempre foi tranquilo, assim, Era CDF ou não? Cara, eu tenho estudava, eu tenho a cara engana. Na frente, isso. Engana, né? A cara engana, esse é um bom fator já. É igual eu falo, né? Às vezes não precisa estar gostoso, só precisa na foto estar bonito. Então, parece que eu sou, né? Pela aparência você fala, pô, é CDF ali e tal. Mas, cara, fundão. Eu sempre fiquei intermediário, aí teve uma hora que eu fui pro fundo, aí dava muito problema no fundo, aí ia pra frente, daí então ficava assim, ó, quando eu queria me redimir com a galera ali da escola, principalmente com os meus pais, às vezes quando era chamado, aí eu ia pra frente, aí ficava uma semaninha na frente, fazia amizade com o pessoal, mas depois voltava. Mas assim, sempre foi muito tranquilo. Meu pai e minha mãe nunca se preocuparam, entendeu? Eu nunca levei preocupação. Pra você ter uma noção, a minha maior preocupação na época de escola foi quando eu comecei a empreender, cara. Meu pai teve uma ideia de falar assim, pô, cara, por que você não leva uma caixa de house pra vender na escola? É mesmo? Aí eu falei, pô, beleza, vou levar, cara, vou levar. Aí levei, comecei uma caixa de... Levou uma, depois levou um pacote de pirulito, depois levei 2 pacotes de bala, depois um pacote de pirulito. Cara, começou que eu ficava com o bolso cheio de moeda.
isso começou a despertar o interesse de outros alunos vender e começou a atrapalhar. Resumindo, meu pai foi chamado na direção por causa disso daí. Então, esse foi o único problema assim absurdo que eu tive. Sempre foi muito sossegado, sempre tive uma boa relação com os meus pais, comunicação principalmente, então sempre foi muito sossegado. Você me lembrou agora em relação ao house, levar para a escola, que deixa eu ver, na oitava série, eu sei fazer aquelas pulseirinhas com nome. Sim. Posso falar? Sim. Com linha, né, de tricô, né? Sim, eu sei fazer. Aí eu fazia, também vendia. Aí eu ensinei umas 2 amigas minhas, que eu sempre fui o cara que ficava com as meninas assim, né? Sim. Eu sempre gostei da amizade das meninas porque eu achava mais sincera do que a dos meninos. Sim. Mas por isso, e não tinha briga, né? Sim. Aí eu ensinei 2 amigas minhas e a gente começou a vender. Então, a gente ficou, acho que, quase 2 meses no fundão. Eu levava as linhas só fazendo os negócios, empreendendo também. É interessante isso. É isso. É que na verdade hoje se fala muito, né, do empreendedorismo. É uma matéria que a gente poderia ter tido. Podia ter tido, se tivesse. Exatamente. Teria muito mais formadores de opinião, muito mais pessoas com intelecto para empreender. Lógico, fracassar eu acho que ela faz parte do processo, né? Mas eu acho que teria menos fracasso, mais acertos, né? E quando fosse, talvez errei aqui, vou acertar ali, já teria alguns desvios ali, um caminho para seguir. A minha filha é mais ou menos isso, é igual a gente, assim também. Sim. Ela já vendeu 2 redações por R$40 cada. Quer dizer, desenvolveu a escrita, né? E ainda ganhou escrita dinheiro. o quê? ChatGPT, rapaz. Tomara que o aluno que comprou não veja. Então, ela vendeu por 40. Esse é um outro assunto, né? Imagina na época, na minha época de escola, ou na sua época, não que a gente seja tão velho, eu tenho 39. Né? Isso, eu tenho 31, vou fazer 31. Mas assim, tu imagina com o recurso do ChatGPT. Cara, a gente já tinha o problema com aquelas apostilas que tinha resposta no final. Tu imagina com o ChatGPT, então é bem interessante mesmo. Entendi. Então o estudo foi tranquilo, depois do estudo... Tranquilo, isso. Aí, por exemplo, quando eu fui em meados de 14, 15 anos ali, minha mãe falou que eu estava muito desocupado. E aí me escreveu no Senai. Fiz tornearia mecânica. Cara, Tudo a ver. Na verdade, eu ainda não tinha uma área a seguir. Eu não tinha uma profissão, não almejava nada, assim. Tava bem tranquilo. Então, eu sempre falo que eu assisti o programa da Gazeta e tinha o chefe Alan, que tinha um programa. E pra mim, aquele momento ali... Nossa, a Gazeta você assistia? Da Gazeta. Isso há muito tempo atrás. Eu gostava mesmo. Isso, não, era muito tempo atrás. E, era um programa de receita que tinha... e aí minha mãe assistia, não era eu. Minha mãe assistia, eu era obrigado a assistir. Entendi. E o momento que mais marcava assim era quando eu tinha a participação dele, fazendo propaganda de uma marca de arroz. E aí a gente eu vou pegando, tipo assim, um gosto ali, falando, caramba, que interessante, né, essa profissão aí, essa área e tal. Porque mostrava todo o glamour, né, de ser chefe ali e tal. Enfim, passou. Quando eu fiz 15 anos, mais ou menos, minha mãe me inscreveu, fiz o processo seletivo, foi em último, acho que fiquei em último, porque já não era o que eu não era o que eu queria, né? Não era o que tu queria. Mas minha mãe colocava a seguinte opinião dela: você vai, arruma um trabalho na área e com esse dinheiro você estuda o que você quer. Você quer fazer engenharia, quer fazer gastronomia, o que você quiser fazer, você paga. Então, eu coloquei aquilo na cabeça durante um tempo, entrei, eram 2 anos de curso, se eu não me engano. No primeiro ano, até a metade ali, era uma luta, porque, por exemplo, tinha matemática aplicada, como eu falei, eu nunca tive problema, mas eu nunca fui o mais estudioso, entendeu? Sim. Então, o Senai tem uma estrutura de ensino diferente eu sempre estudei em escola pública. Então, por exemplo, então, por exemplo, eles seguem um caminho totalmente diferente. Né? Então, assim, quando você chega lá, tem matemática aplicada, o que eu aprendia na escola, às vezes a professora nem ia. Então, eu tinha aula vaga. Então, você imagina ali a dificuldade que tinha. Mas, enfim, fiz da melhor maneira. Chegou na metade do primeiro ano, a Uzi Minas, na época, abriu vagas para aprendiz, eu entrei como aprendiz. Ganhava uma mixaria, acho que era 380, mas para um garoto de 15 anos... 300, 400 reais, era um dinheiro legal. Dinheiro bom. Então, assim,
foi o que deu um up ali, deu um impulso ali, né? Porque eu tava meio cambaleando, tipo assim, querendo sair, né? Falar pra minha mãe, pô, mãe, não é isso, não é tal. Mas enfim, dei continuidade, não arrumei o trabalho na área, não paguei o estudo com o dinheiro, mas aprendi muita coisa, principalmente disciplina, postura, né? O Senai tem um padrão totalmente, que é padrão, né, nacional, mas conheci outros profissionais, conheci outras áreas, e saio do Senai, até me inscrevi para fazer técnico de mecânica, achando que ainda era aquilo. Ia engatar no ramo, mas não rolou. E aí seu pai é o quê? Qual a profissão dele? O meu pai trabalhava na área do porto. Ele era operador de stacker no porto. E aí o que acontece? Eu peguei, saí do Senai, fiquei acho que uns 6 meses mais ou menos, parado ali. E aí me engato num curso de gastronomia, na ITEC. Na ITEC. Na época era técnico em cozinha. Né? Essa profissão não existe. Era uma das brigas ainda, a gente era nós fomos a primeira turma e começo a desenvolver ali, mas assim, é um padrão, são coisas totalmente diferentes. Você tá no padrão Senai, aí você vai pro padrão ETEC, tem algumas coisas que falta, né? Em um curso, por exemplo, um curso de gastronomia, onde você tinha que levar um pacote de farinha de trigo, aí você tinha que levar outro, tinha que levar um leite, tinha que levar... Então, para você... No Senai as coisas já tinham tudo lá. Isso, exatamente. Então, assim, era diferente, né? Era diferente, é uma outra região. E aí, por exemplo, tinha aquela briga, por exemplo, não gosto dessa marca de farinha. Mas não gosto dessa marca de leite. Essas coisas. Mas concluí também, aprendi, assim, a base foi bem superficial mesmo. Mas me formei, terminei tudo. E antes de terminar, eu conheço o meu primeiro emprego, que era na área, né? Mas aí que tá, antes disso, entre eu sair do Senai e entrar na ETEC, uma conversa na sala de casa do meu pai. Falou assim, você fez ETEC, eu já tinha feito manutenção de computador, que na época estava em alta também, na Microlins. Você começou a fazer inglês, você saiu, começou a fazer espanhol, saiu, não continuou e tal. Fala uma coisa, o que você quer da sua vida? Isso você já com? Eu tava com 16 anos. Tipo 16 assim, anos. 16 anos. Nessa... E ele já te intimando pra saber o que queria ser. Isso, nessa faixa de idade, assim. Falei, pô, pai, eu sei sim. Cara, é o que eu falo. Hoje, assim, eu acho que deve ser a primeira vez que ele vai ouvir isso. Eu não sei se eu falei porque eu realmente queria ou se foi só pra falar, pra provar pra ele que eu sabia, entendeu? O que eu queria. Mas eu falei, pai, quero fazer gastronomia, cara. Quero fazer gastronomia, é isso que eu quero. Aí ele é isso que você quer? Eu falei, Além de aprender, eu como. Isso, sempre gostei de comer, assim, sempre gostei de comer, sempre gostei de cozinhar, gostei de ver o que estava acontecendo. E aí ele falou assim, é isso que você quer? Eu falei, Ele falou, então, tá bom, vamos pra cima. Cara, assim, meu pai sempre me apoiou. Você pode olhar depois no meu Instagram lá. Eu vejo. Ele sempre tá comigo. Depois a gente vai chegar nesse assunto. Mas assim, e aí foi que eu dei o start. Aí comecei pela ETEC, ele pagou um curso para mim em São Paulo de pizza, no CTP, lá na Casa Verde. Hoje é referência, na época era referência de pizza e tal. E aí fiz um curso também, uma semana, aprendi o básico, mas aprendi. E aí vou dando continuidade. No final da ETEC, eu conheço o condomínio Tortugas, que foi meu primeiro trabalho. Não sabendo nada, não sabia fazer um arroz, não sabia picar uma cebola, não sabia nada. E conheço o chefe da época. Na verdade, na época, eu tinha uma namorada e ela trabalhava na brinquedoteca de lá. Caramba. E pra você ver como que é as coisas. Naquela insegurança, a responsável falou assim, qual área você quer se candidatar? Eu falei assim, pode ser na brinquedoteca mesmo. Sabendo que eu já estava estudando para gastronomia, mas aquela insegurança de o cara falar, pô... Será que, né? Ele me cobrar alguma coisa que eu não sei, né? Já pensou? Aí ela falou, não, calma aí, eu vou chamar o chefe. Aí veio o chefe, ele falou... Ou até ela pensou que era brincadeira, né? Isso, Ela falou, você quer trabalhar na cozinha? Eu falei, Ele falou, fica tranquilo, não vou cobrar nada que você não sabe. Né? Você vai aprender aqui os processos, as técnicas, nosso trabalho, a nossa forma de trabalho, a produção, como que é. Eu falei, não, beleza.
Ele falou, ó, daqui uma semana você vem. Eu fui numa quinta, na outra sexta era pra ir. Aí fui, abri conta, não sei o que e tal. Chegou lá, aí dou de cara com a cozinha. Uma cozinha profissional. Aos 17 ali. Aos 17. Não, 18, já tinha 18 mais ou menos. Dou de cara com uma cozinha profissional, aquela correria, cara. Um pra lá, outro pra cá, não sei o que. E tudo estruturado, né? É um condomínio que tem. Eu não sei se você conhece a fundo, mas eu até então eu não conhecia aquele lado da Enseada. Sim. Um condomínio onde você tem pizzaria, sushi bar, você tem um serviço de bar, você tem serviço de náutica e você tem um restaurante com frutos do mar, comida japonesa, cara, é completo. Então, ali foi uma escola absurda pra mim. Eu aprendi tanto o que fazer quanto o que não fazer, né? Que às vezes você fala assim, pô, ali não, aquele caminho eu não vou seguir, né? São pessoas que têm a liderança, têm o espírito, mas faz condutas erradas ali, tem alguma conduta que você fala, não vou seguir aquele caminho. E aí, juntou o que eu aprendi um pouquinho, bem superficial na ETEC, explorei ali no condomínio Tortugas. E aí, cara, dali eu posso te confessar que foi um salto de 0 para, não vou falar 100, mas foi de 0 para 90, entendeu? E lógico, é aquele negócio, eu gostar, né? Eu gostar. Hoje, o ponto-chave de tudo que a gente tá falando é, eu amo minha profissão, eu não sei, lógico, se eu não tiver a gastronomia, eu me viro, né? Vou me virar fazer outra coisa. Mas hoje esse é o caminho que eu me vejo para sempre, assim, tipo, até o fim. Cada vez eu vou me moldando, porque às vezes eu acho que um formato é esse, e aí eu vou mudando. Hoje a gente está como personal chef, já tive um estabelecimento há um ano atrás. Então, assim, tudo vai se moldando. Aprendizado, né? Tudo aprendizado. É para você aprender, tudo tem seu tempo. Isso. Tudo, é o tempo de eu fazer aquilo ali agora, é o tempo Isso. Então é tudo seu tempo, normal. Exatamente. Às vezes a gente dá um passo maior, mas a gente depois vai se encaixando, ou vai durante o percurso, ou a gente volta mesmo. E às vezes é necessário você dar um passo maior, para você Sim. ver como que é realmente, aí você dá só um passo para trás, para você dar um salto Sim. melhor. Isso. E aí, um ano Aí beleza, trabalhei uma temporada, fui pro sushi, fiquei um mês lá, o chefe da cozinha gostou do meu trabalho e falou, não, você não vai ficar no sushi não, vamos pra cozinha. Aí fiquei na cozinha, cara, descascando batata, era purê, procedimento de um ajudante, né? Só não fui na louça, eu pulei a parte da louça, né? Que geralmente a galera começa na louça, essa parte eu não comecei, mas quando... Foi privilegiado, hein? Isso, mas quando precisava, eu ia, sem problema algum. Mesmo depois de cozinheiro, na liderança, sempre voltei, nunca foi desmérito nenhum pra mim. A gente tem que contribuir na linha de produção, então tem que acontecer, tem que fazer. E como eu sempre falo hoje, com um pouquinho de mais maturidade, nós éramos pagos naquela época, e ainda sou pago, para resolver problema, né? Então, assim, a gente, lógico, o resultado final é um prato, mas ali é um problema. A gente tem vários problemas durante o dia e a gente tem que desenrolar, tem que desenvolver esse problema. Então, assim, ali, depois de um ano, fui registrado, fiquei na casa. Depois de um ano, começo faculdade. Escrevi na faculdade, falei, cara, preciso dar um saltinho maior agora. Me inscrevi, deu certo. Fiz na Unisantos, na gastronomia na Unisantos. Comecei, acho que na turma de 2014. Turma de 2014, se eu não me engano. É um tecnólogo, né? Então são 2 anos de curso. E ali, cara, foi um aprendizado absurdo em relação à prática e à teoria. Porque muito do que eu tinha já na minha rotina era a prática, né? E aí eu vou para a faculdade e vejo a teoria. E como que é uma faculdade de gastronomia? Então, tem várias disciplinas, né? É o que as pessoas podem pensar? Tipo, fazer comida todo dia? Não. Você tem, assim... Você aprende receita todo dia ou não? Não, você aprende muito, assim... Você aprende um pouco todo dia, mas às vezes você aprende a teoria que você vai executar na prática. Mas assim, por exemplo, a gente tinha aula de confeitaria, panificação, bebidas, e aí vem a história do vinho, cerveja, tem uma variedade, tudo isso. uma variedade de tipologias, você tem matemática aplicada, e aí você tinha depois a parte de relações públicas. E para que serve a matemática?
Então, a matemática entrava... A gente fazia muita ficha técnica, né? Então, assim, você tem que calcular muitas coisas, preço de venda, o seu CMV, uma ficha técnica, ela compõe muitos itens. Então, por exemplo, você imagina um prato. Vamos falar uma preparação, um arroz. O arroz você vai colocar o alho, beleza. Então, quanto custa o alho? Você tem que colocar nessa ficha técnica. Hoje, para você padronizar uma cozinha, a ficha técnica é o que te auxilia. Para você saber o valor real de cada coisa. Isso. Então, por exemplo, você vai colocar o alho. O alho quanto custa? Ah, o quilo é tal. Quanto você usou? Às vezes 100 gramas. Então, você vai colocar o preço do quilo e o preço de 100 gramas. Então, tudo isso você vai chegar. Para você chegar no resultado final do seu prato e quanto você vai vender. Porque você tem as despesas fixas e despesas variáveis, né? Então, tudo isso, cara, entrava. E aí você começa. É o que eu falo. É matemática aplicada. Eu saio do Senai, vou para a ITEC, não tem matemática. Eu volto para a faculdade, matemática de novo. E aí eu começo. Falo, cara, o negócio é porque é muita coisa. Você cria empresas, você tem que ter essa parte de plurabore, a parte de retirada, essa parte de investimento. Quando você vai, então, eles não te ensinam só a cozinhar, eles te ensinam a administrar um restaurante superficialmente, né? Que depois você formado, você vai procurar caminhos como o Sebrae, como outras empresas que auxilia ali a administrar. Mas você aprende muito mais coisa do que só cozinhar. E às vezes a gente tipo, ia... A nossa pilha era quando tinha aula prática, né? Porque aula prática você preparava ali e aí depois você tinha degustação e aí sempre tinha aquela competiçãozinha, né? Porque tinha eu e tinha mais, sei lá, mais umas 6, 7 pessoas ali que tava estudando, que trabalhava na área. Então aí você pega... Pô, o melhor risoto. O melhor risoto da noite foi o do Iago. O melhor risoto foi do Michel. Então, pô, tu ter o melhor risoto da noite ali, mesmo você sabendo que você faz, sabe preparar ali, pô, é legal, né? E aí cria essa competição ali, saudável também, sempre trocando uma ideia legal com todo mundo. E aí tem várias baias, né? No laboratório tem várias cozinhas, assim, várias baias que você vai vendo. Cada grupo fica ali, vai desenvolvendo uma receita, aí você olha pro lado, pô, quer uma ajuda aí e tal, sei o quê, porque é o que eu falo, eu já sabia alguma coisinha, né? Quando eu chego na faculdade, eu já chego sabendo mais ou menos isso, mais ou menos o beabá. Lógico, a teoria não. A teoria, sabe mais a prática, né? Isso, a quantidade de insumos. Por exemplo, picar uma cebola, tinha às vezes uma competição de quem pica a salsinha mais rápido, quem pica essas coisinhas assim. E aí a minha esposa, conheci ela na faculdade também. E aí, às vezes, ela estava lá no outro grupo, lá, quer uma ajuda, quer não sei o que, quero. E a gente ia ajudando. Mas é o que eu falo, não tem só aula prática, você tem muita aula teórica, desenvolver produtos, é que agora eu não vou lembrar claramente, sim. Né? Mas assim, você tem várias disciplinas ali que, acho que na semana a gente tinha, sei lá, 3 dias de aula prática e os outros 2 ali era aula teórica. Né, assim, e para você chegar no laboratório, às vezes você se preparava muito teoricamente para chegar e saber o que fazer no laboratório, entendeu? Por mais que você goste da gastronomia, tem algum lado difícil dela? Cara, tem, porque é o que eu falo, a gastronomia como um todo, hoje eu falo claramente, mas assim, entenda, a gastronomia ela é legal para quem está sentado num restaurante lá e vai fazer a sua refeição, e vai comer. E vai se alimentar. Esse é a satisfação. Por exemplo, eu gosto do que eu faço, mas tem a parte física. Né? Você tem uma carga horária exaustiva, a cozinha é quente, não tem essa de, nossa, aqui tá muito calor. Não. O calor, acostuma, né? Acostuma. E, por exemplo, você fala assim, eu tenho uma cozinha com ar-condicionado. Cara, não existe isso. A cozinha, lógico, se você for uma confeitaria, no lugar de manger, existe. O que eu falo... Lugar de manger? Lugar de manger é onde prepara saladas, né? A parte fria ali. Então, o que eu falo, sempre falei pro meu pai, o segredo da cozinha é uma coifa muito boa, né? Para você ter uma sucção ali, ter uma vazão de calor, tirar o calor do ambiente. Então, você ter um exaustor de qualidade é fundamental. Às vezes, você já foi em alguma lanchonete, algum restaurante, quando você chega em casa, o restaurante é bom, o salão é lindo e tal, mas quando você chega em casa, a roupa tá cheirando a fritura, né? E isso, às vezes não. Isso a coifa que não é boa. Isso
vazão, pode ser tanto pela lei da física, né? Às vezes o ambiente não é propício para isso, mas a coifa, o exaustor não funciona de acordo. Então, essa é a parte. Quente, aí você perde o final de semana, não tem essa de, final de semana eu vou sair com os meus amigos, com a minha família. Não, cara, a gente vive em pró do trabalho, eventos, pelo fator que a nossa área é entretenimento. Enquanto você tá no seu lazer, no seu entretenimento, eu tô eu vou curtir na segunda. E olhe lá, né? Eu vou curtir na segunda. Se for temporada, esquece. Se for temporada, a gente ficava 3, 4 semanas sem folga, direto. E aí, assim, o meu horário é das 8 às 5, eu saía 8, 9, 10, 11 horas da noite, entendeu? Então, assim, ia direto. Mas é o que eu falo, eu sempre gostei, né? E aí você tem a outra parte que é a remuneração. Cada casa entende de um jeito, cada casa opta, por exemplo, você vê, eu sou chefe de cozinha, beleza, é lindo, é maravilhoso. Eu sempre fui cozinheiro, né? Eu sempre falo que eu sempre fui cozinheiro. Eu virei chefe pela parte comercial, pela parte do que eu tenho hoje como capacitação, né? E também pela parte comercial. Hoje um chefe, você vende muito mais do que um cozinheiro. Você fala assim, pô, eu vou contratar um cozinheiro, beleza. Você fala, pô, contratei um chefe de cozinha e tal. Então, é diferente, né? E aí, é o que eu falo. Eu saí, fiquei 7 anos, uns 7, 8 anos no condomínio Tortugas. E aí, saio de lá, já formado, né? Porque são 2 anos, né? E você ficou quanto tempo lá no condomínio? Fiquei 8 anos. 8 anos total ali. Então, o início da tua faculdade, já estava lá? Isso, aí me formei, me formo. Depois que eu me formo, eu saio como só finalizando, a parte chata, né? Que é essa. Essa é o dia, né? Assim, você perde o dia, o final de semana você não tem. A parte física, você tem que estar muito de acordo com ela, porque a batata você vai pegar, é uma caixa de batata, então tudo isso são trabalhos coluna, físicos. Né? Lombar, isso. Haja coluna. A ergonomia lombar. Que eu nunca prezei, quando eu entrei no Tortugas, eu entrei como ajudante, carregava do almoxarifado umas 3 caixas, aquelas caixas de fruta, carregava 3, 4 caixas de uma vez, e aí o cara falava assim pra mim, vai devagar, pô. Você ainda vai fazer isso por mais tempo. Você precisa... Ela fala, não, isso aqui... Mas é novo, né? Você eu aguento. Isso, você não entende muita coisa. E aí você vai vendo, né? Hoje, graças a Deus, eu não tenho muita avaria, né? Decorrente disso. Mas é lógico, são coisas que hoje, com mais entendimento, você fala, que loucura, né? Sempre usei aquelas meia ortopédicas. Põe até aqui em cima. Isso, por prevenção mesmo. Porque ficava muito em pé, ficava mais de 10 horas em pé. Se cuidar, né? Então, é o mínimo que eu falava. Usava aquela cinta pra coluna, a galera falava assim, a cozinha já é um calor. Você usa meia, usa cinta, Eu falei, cara, eu quero viver um tempinho a mais aí, pelo menos na cozinha ali. Sim. E aí, enfim, é isso. 2 anos se passaram, eu me formo, sou promovido, aí eu saio. Aí nesse tempo, você já estava com a tua esposa ou não conhecia ela ainda? Isso, eu conheci ela na faculdade no 2º ano, mais ou menos. Ela fazia também gastronomia? Isso. Aí eu conheço ela. Se formaram juntos? Se formamos juntos. Ela estava em Fortaleza, ela estava em Santos, se mudou para Fortaleza, pediu transferência da faculdade, continuou lá e volta. No 2º ano, Ela falou assim, vou deixar o Igão lá, tá doido? Não, então, eu não conhecia ela? Não conhecia ela. Ela era de outra turma, eu conheço ela no 2º ano de faculdade. Quando ela retornou? Quando ela retorna, isso. Então tá bom. E aí... Mas até então, conheci, trocava ideia, tranquilo. Sempre, é o que eu falei, sempre a gente ia na praça ali, precisa de uma ajuda, precisa de alguma coisa e tal. Homem gentil? Não sei o que e tal. E aí, beleza. Aí, comecei a ter o outro lado, né? A gente ia sair sempre no final ali pra comer alguma coisa ou tomar alguma coisa. E aí comecei a chamar ela, falei, vamos ali, tal, sei o que e tal. E aí saiu, deu certo e estamos aí até hoje. Eu sei que ela não tá escutando. Não tá. Mas como é ter uma mulher formada em gastronomia dentro de casa? Cara... Você briga? Cara, então, eu vou te falar. A gastronomia pra ela é diferente que pra mim. Por exemplo, como eu falei, desde o início ali, ela sempre foi presente na minha vida, né, na minha rotina. Então, eu sempre quis isso, né? Sim. Pra ela, não. Pra ela meio que aconteceu ali, porém,
eu vejo ela na outra área. Ela é muito nos caminhos que eu vou seguir ali. Então, por exemplo, lógico, a gente tem algumas adversidades ali, tipo, divergências. Casamento, senão isso, senão eu ia falar que não é casamento. Não, eu gosto do arroz assim. Não, eu gosto do arroz. Essa preparação que você fez aqui não tá tão legal. E beleza, né? É um ponto de vista. Mas hoje, por exemplo, ela se encaixa muito bem sendo meu braço direito ali, principalmente agora nos eventos, em toda a parte de administração ali, da logística do evento, toda essa parte operacional. Então, a nossa rixa é tranquilo, tá ligado? Foi um caos durante nosso primeiro ano de estabelecimento físico. Isso foi um caos, porque trabalhávamos juntos, nós dois, na cozinha. Ai, cara. Aí eu posso te confessar. Não vou panela nenhuma vez, não? Não, graças a Deus não. Não vou. Mas eu vou confessar pra você. Nem uma água quente sem querer cair no chão? Não, mas por exemplo, é o que eu falo. Ali foi um caos. É porque assim, o estabelecimento em si já é um estresse. Sim. Né? Aí a preocupação de vocês do negócio dar certo. Isso. Aí vem a parte do relacionamento. Sim. Aí tudo isso pesa. Sim. E a parte de desenvolver o cardápio era minha, né? Então, por exemplo, essa parte assim, faz assim, beleza, virava as costas, fazia do outro jeito. Ela fala, não, mas é assim, por favor, não. E aí é o que eu falo, infelizmente, hoje é o que eu falo, hoje mudou isso, a gente entendeu mais e tal. Sim. Então, assim... Na verdade, o estabelecimento veio para moldar vocês hoje. Isso, é o que eu... Cara, eu falo, foi um baita de um divisor de águas, tá ligado? A gente aprendeu muito. Temos uma outra mentalidade, né? Meu pai estava junto com a gente nesse projeto. Hoje ele veio de uma outra forma também. E assim, cara... No início teu pai não pensou que era coisa de mulher? Gastronomia? Não. Meu pai sempre foi bem tranquilo, assim. Já ouvi isso. Já ouvi essa parte também, por exemplo, de uma galera até relacionamento. Já ouvi a própria namorada falar, mas você sabe que o pessoal fala, você não procura outra coisa, outra área e tal. Então, assim, são coisas que você vai ouvir hoje bem menos, porque hoje com a internet e com a globalização, o negócio... o tabu já tá bem... Já tá, assim, lógico que eu acho ainda que a confeitaria ainda você segue um pouco desse caminho, né? Mas, assim, hoje a parte da gastronomia tá bem tranquila, né, em relação a isso. Mas é lógico, sempre vai ter ainda esse papo. Mas é isso, essa parte de você falou, né? Como tu é formado, foi um caos durante esse primeiro ano aí. Mas hoje, graças a Deus, tá tudo alinhado aí, tudo tranquilo. Eu vi no teu Instagram lá que você tem 5 vertentes, né? Que você trabalha, né? Sim. Que é churrasco, pizzaria, paella, mas... Comida japonesa, você falou? Tem lá no teu Instagram lá, churrasco, sim, pizzaria, pizza, paella... E comida japonesa, isso. O que você gosta mais de fazer? Cara, eu confesso pra você. Você é bem eclético nessa parte. Cara, eu gosto de cozinhar, eu gosto de estar ali, eu gosto de estar preparando. A minha satisfação é essa. Então, por exemplo, não tem. Eu acho que o churrasco ele tem o seu glamour. Por mais que a galera fale assim, churrasco. A gente tá tendo um embate aí, vai ter um... E quando a gente fala de churrasco, sente até o cheiro, né? Não, não, churrasco E tem um embate aí, que é o que eu falo, a galera... depois a gente vai, durante a nossa rede social aqui, agora a gente vai trabalhar isso. Mas é assim, porque eu uso luvinha preta, o outro fala porque eu uso churrasco é só sal grosso. Cara, churrasco é o que eu falo, é igual vinho, cara. Igual vinho, você gosta de vinho? Não bebo, não bebo. Não bebe. Mas, por exemplo, cara, tem uma que fala, vinho bom é o vinho seco, vinho bom é o vinho doce. Não, suave, né? Cara, o vinho bom é o que você gosta de beber, o que você tem condições ali de beber. Então, assim, o que é bom pra você é bom. É igual a história da dor. Qual é a pior dor? É a que você tá sentindo. Então, sim, é o que eu falo. Eu gosto do churrasco. Tem o fogo de chão. É mais uma vertente nossa. Que hoje a gente tem a Dois Hermanos Parrilha, que eles são de Salto. Que eles patrocinam e apoiam o nosso trabalho. Então, toda essa estrutura de parrilha, fogo de chão, essa estrutura que a gente usa para fazer ali as preparações, a gente tem eles como parceiro que ajuda bastante, né? Então, eu falo que esteticamente o churrasco e o fogo de chão é um dos trabalhos que a gente tem mais caminho aí, porque se você for olhar a nossa página no Instagram,
a maioria é churrasco, né, dos trabalhos. E aí a gente fez uma parceria com a Forno Paulistano, que ela traz esse forno um forno redondo de pedra, uma pedra, né? E ele é fácil de transportar, fácil de locomover. Hoje, para um delivery, ele é muito utilizado. E a gente começa a levar nos eventos, e aí começa mais uma vertente, que é as pizzas. As pizzas, lá atrás eu falei do curso de pizza. A gente voltando pro churrasco, que é interessante esse negócio do churrasco. Tem um sabor diferente colocando sal grosso, né? Tem. O que acontece? É assim, ó, são do que o sal fino. Isso. Eu acho que fica mais gostoso. Às vezes, quando eu tô fazendo carne em casa, eu uso, às vezes até quando não é churrasco, eu coloco o sal grosso em vez do sal fino. Isso. Porque eu acho que tem um sabor mais gostoso. Isso. O sal grosso, ele é diferente, né? É uma outra pegada. Por exemplo, é um sal, uma granulação maior, né? Menos amido, né? Isso. Então, por exemplo, quando você colocar... Quando ele vai ali... vai dissolvendo, né? Ele vai derretendo ali. Durante a carne, o processo é outro. É bem mais saboroso. Mas, por exemplo, hoje a gente usa bastante sal de parrilha, né? O que acontece? Depois da carne vai pra brasa, sem sal nenhum, sem tempero nenhum. E depois que a gente tira, a gente faz o corte e finaliza com sal de parrilha. Ah, o sal de parrilha vai depois? Isso, depois da cocção. Eu fazia antes. Eu já comprei... Isso. Que o parrilha é o granulado menorzinho. Isso. E ele é vermelhinho, né? Eu comprei um vermelhinho. Aí tem vários segmentos. Esse daí é o do sal de Himalaia, do Himalaia, acho que é. Isso, Aí tem o de chimichurri, com pimenta. E salgado. Cara, não tá errado. É que assim, é o que eu falo. O ideal é depois. São duas experiências, são dois pontos. Quando você coloca sal antes na carne, você desidrata ela, né? Então, por exemplo, você imagina o sal, a maior parte da carne ali é a suculência que ela tem, né? Então, quando você coloca o sal antes, ela vai desidratar. Vai pra brasa uma carne mais seca, né? Agora, quando você vai depois, quando você coloca o sal na finalização, é um outro sabor. Então é por isso que eu vejo às vezes o pessoal que faz churrasco. Ele pega, joga, quando ele joga, ele moe um pouquinho. Pimenta, o sal, isso. Sal. É melhor então fazer assim? Hoje, assim, é o que eu falo, não é o melhor no sentido de experiência, de resultado. Resultado final é sempre melhor, porque para mim, salgar no final, você mantém mais a estrutura da carne. Sim. Você não tem nenhuma interferência, você faz a reação maillard ali, que é aquela crostinha, quando você sela ela, e você passa a faca e joga o sal no final. Então essa é o que eu mais faço, né, hoje, mas também eu não vou falar para você que tá errado, colocar sal antes. Não, durante muito tempo aí, meu pai colocava sal antes, a galera colocava o sal antes. Eu encho de sal a carne antes, jogo lá, fico batendo. Isso, e vai batendo, é isso. E sai é isso. Entendeu? Então, assim, eu falar pra você, tá errado isso? Não, é o seu jeito de fazer, a sua preparação, cara. É o que eu tava vendo ali antes de entrar pra gravação, a gente tava vendo ali Cara, existe mais de 1 milhão de maneiras de preparar a carne, de assar, né? Assim, então, por exemplo, se eu falar pra você que tá errado, eu vou ter que falar que todas essas outras 1 milhão de jeito tá errado também. Então não tem errado, não tem o jeito certo. Entendeu? O jeito certo é o que você faz. O que você acha legal, seja pra você, pra sua família ali, no seu momento de entretenimento, de lazer. É isso, entendeu? Qual é o maior erro que as pessoas cometem ao fazer churrasco? Cara, o maior erro, é o que eu falo. O resultado pra você ter um bom churrasco, né? Eu vou seguir o caminho inverso ali, né? Por exemplo, uma proteína de qualidade é primordial. Eu sei que hoje... eu falar pra você, por exemplo, um ticket médio de um churrasco, você vai comprar um contrafilé. Um contrafilé, ele tá R$40. Isso. No dia de promoção, né? Dia de promoção. Aí o cara fala assim pra mim, eu gosto de, sei lá, contrafilé, porque ele é mais em conta, isso aqui. Aí, hoje a gente usa o ancho, né, de um dos nossos parceiros também. Eu vi um vídeo seu lá falando do ancho. Isso, o ancho. Cara, ele custa R$49. Eu vou colocar R$9 a mais. Né? Vale bem a pena. Então, é conta burra. É conta essa. Eu optar pelo contrafilé, lógico, você vai optar. Mas às vezes o resultado não é igual. A experiência. E para um churrasco, eu tava fazendo esses dias, num churrasco, a gente fala muito da carne vermelha, mas você tem outros caminhos a seguir. Você tem a carne de porco,
Você Uma tem delícia, cara. Você tem uma linguicinha toscana, uma cuiabana, você tem essas linguiças recheadas, que hoje tem bastante. Você tem a tulipinha de frango, né? Que tem uma galera que gosta. Você tem o filé de coxa e sobrecoxa desossado, ele bem temperado, preparado. Quando eu falo de carne de porco, você tem costelinha, panceta, tem pernil, tem copa-lombo, você tem uma infinidade. E aí depois você tem a carne vermelha, né? Então a galera fala assim, não, a maior quantidade que eu quero é da carne vermelha. Lógico, legal. Mas você tem todo esse caminho para seguir. Então quando chegar na carne vermelha, às vezes você vai consumir, sei lá, para 10 pessoas, você vai consumir 600 gramas de carne vermelha. Então você não consumiu nem 1 quilo. Por quê? Sim. Porque você já andou por todo esse caminho da carne suína, da carne do frango, do pãozinho de alho que você serviu ali pra galera. Então assim, a gente tem que optar mais por qualidade do que quantidade. É lógico que eu tô falando isso, mas ela tem uma régua, né? Tem um caminho, né? Isso, eu falar qualidade, quando eu falo qualidade não é tá mais caro, é um produto melhor, né? Então, a proteína de qualidade é um dos caminhos. Você ter umas guarnições também legal, que eu acho que hoje agrega muito, um vinagretezinho, uma salada de batata, para quem gosta. É bom. Vinagrete de churrasco. Isso, não, tem que ter. A farofa não pode faltar também. Isso, então, tem que ter. É o que eu falo, eu já atendi vários clientes, tem a galera que só gosta de um pãozinho vinagrete. E tranquilo. Tem outro que só gosta de uma saladinha ali e cortando em carne. É legal também. Então, tem outros que, por exemplo, hoje a gente tem o carreteiro, o feijão tropeiro, para um evento de parrilha, fogo de chão que a gente faz. Tem uma infinidade de guarnições, né? Então, assim, esse é um bom caminho também a seguir. Ter uma guarniçãozinha ali legal para acompanhar. E aí eu vou falar sobre ponto, né? Mas ponto é uma coisa muito pessoal. Você gosta, às vezes, mais passada, outro menos passado. Sim. Então, assim, e o ponto? E você, né, ter o ponto ideal ali da carne. Então, qual é a dica que você pode dar para aquela pessoa que quer escolher o contrafilé ideal? Porque geralmente tem lá a promoção do contrafilé, tem várias peças lá no freezer e a pessoa às vezes fica sem saber como comprar. Sim, Qual é a dica ideal? Sim, então. O contrafilé hoje, primeiro é a maciez. Eu sempre chego no mercado e aperto. Para mim hoje você fazer esse teste. Mas você aperta junto com a gordura ou só... Não, eu aperto na parte, a gordura tá aqui. Primeiro a gordura. A gordura tem vários modos, né, de se apresentar. Isso. Tem aquele modo que ela aparece bem branca, que ela é bem branca, às vezes ela é mais uma membrana do que uma gordura, que aquela carne, quando você fatiar ela e colocar, aquela gordura vai enrijecer todinha a carne, vai ficar aquele bife todo ondulado. Ela não é ideal para o churrasco. Tem aquela gordura mais amarelinha, né? Isso. E tem o contrafilé que tem a gordura entremeada, que é a gordura no meio. Que tem a gordura, parece que ela tá dividindo a carne, né? Isso. Que parece, é maminha ali, que fica ali naquela parte, não. Não, ali na verdade é o contrafilé, é uma outra parte do contrafilé, que a galera fala que é o noir, né? É o noir, então fica tipo um cordão, parece um cordãozinho assim do lado, né? Isso. E aquele que é bem molinho. Isso, aquele cordãozinho ali é show de bola. Então, optar sempre não adianta, o que traz o sabor e a maciez numa carne é a gordura, é o teor de gordura. Porque pra nós brasileiros, contrafilé acho que é o carro-chefe, né? Principalmente aqui na região de São Paulo, é o carro-chefe. Mas tem outras carnes, tem uma variedade de carnes. A gente tem hoje a parte do miolo de acém ali, que usava muito antigamente, que você tira o short rib. Tem outros cortes também, que é tudo miolo de acém que você tira. Então, que é bem legal, que tem o Denver, que ele tá ali, é um pedacinho ali, mas, por exemplo, o mercado colocou isso como um corte premium. E também já é mais caro, entendeu? Entendi. Então, assim, a dica é essa. É uma gordura amarelinha, num ponto legal. Apertar, pode ter o toque ali, apertar a carne mesmo, ver se ela tá macia. E também ter a procedência, né? A procedência, um mercado de confiança, um lugar que você já está acostumado a comprar. É o que eu falo, não adianta. Hoje, seja aqui na nossa cidade ou em outros lugares, cara, erro sempre vai acontecer. Por exemplo, não pode, né? Não pode. Mas hoje um serviço de alimentação, ele é muito grande. Tem muitas pontas soltas. Então, o que eu falo é o seguinte, o erro, ele é aceitável.
né? Mas o que não é aceitável é você não corrigir isso, né? Então, por exemplo, você ter esse respaldo, porque às vezes estou falando já referente a você achar uma carne de procedência duvidosa ali, né? Sim. Você ir no mercado, quantas vezes já não pegou? Não sei se já pegou. Eu já peguei carne estragada, já cheguei em casa, fedor, falei, meu, tá estragada. Isso é eu cheguei lá e exigi que trocasse. Isso é o processo do vácuo, né? Hoje o vácuo, ele, infelizmente, ele tem isso daí. A qualidade do plástico interfere nessa conservação. Na refrigeração, né? A refrigeração também, a logística né, para chegar até aqui. Então, ultimamente a gente tem optado por cortes frescos. Cortes frescos e... Isso que eu ia te perguntar agora. A peça e você cortar na hora, né? Isso. E não comprar ela já... Isso, que tem a promoção lá, picanha. Isso. Picanha fresca. Picanha fresca. Não, às vezes tem na promoção, né? Picanha em cortes. Já tá cortadinha, já. E principalmente essa da bandeja. A da bandeja, aquela picanha fatiada. Isso. Essa picanha fatiada que você chega, cara, ela não é legal, né? Às vezes você vai achar ali no meio ali um corte top, mas é mais complicado, é mais difícil. E outra coisa, existe peso do contrafilé certo? Peso da picanha certo ou não? Então, eu já escutei falar assim, se passar de 3,8 kg o contrafilé, é porque tem outra carne no meio. O que eles falam é assim, né? Até 1 quilo uma picanha, né? 1 quilo? Até 1 quilo ali. Eu tô falando até 1 quilo, mas assim, ultrapassando, vai ter gente que vai falar até o certo é 700 gramas, 800 gramas, mas tudo vai de acordo com o tamanho do animal, né? Então, assim, é lógico, picanha de 1,5 kg, 2 kg, você tá pegando já colchão duro ali. Mas entre ali, vamos falar entre 800 gramas a 1 quilo ali. Esse é o ideal, o cenário ideal. Mas é lógico que quando você for pegar, vai vir uma peça maior, né? Vai vir uma peça maior. Agora vamos lá, paella. Para quem não conhece, o que é paella? Cara, a paella ela é uma preparação, né, com origem espanhola, e ela tem dois jeitos, né, de se apresentar. Tem a valenciana, tem a galega, né? O que muda das duas é a quantidade de proteínas. Tem paella que vai coelho, vai frango, vai muitas origens, muitas proteínas. A tradicional é qual? Além do frutos do mar. Agora, por exemplo, a tradicional é com frutos do mar, que a gente usa camarão, polvo, lula, né? No máximo ali colocar um frango para o nosso paladar, né? Digo brasileiro. E um açafrão, com açafrão espanhol de qualidade, que deixa aquele arroz amarelinho, né? Bem legal. E frutos do mar. Eu vou te falar, vou confessar para você, que é um dos carros-chefe também do nosso buffet. A paella. Nosso serviço de personal chefe é a paella também. Assim, onde a gente faz, ela chama atenção, né? Porque você vê camarão ali, ela é colorida, os pimentões ali, o polvo, chama bastante atenção também. Tem bastante Você acha mais difícil churrasco ou comida japonesa? Cara, comida japonesa. O que acontece? A comida japonesa eu trabalhei nesse período de Tortugas. Eu trabalhava das 8 às 5, saía de lá às 5 horas, entrava num restaurante japonês aqui, no Guarujá, na cozinha quente. E aí eu aprendi as preparações do quente, yakisoba, gyoza, harumaki, essa variedade, mas sempre observando o frio. Sempre olhava ali o frio. Então, é assim, hoje, graças a Deus eu domino por observar, por ser curioso, querer fazer e sempre buscar um resultado melhor, né? Então, assim, o meu tempo de preparação é diferente. O arroz, o corte do peixe, né? Eu preciso, para apresentar uma comida japonesa, eu preciso nem é o peixe fresco. Eu preciso, além de estar fresco, ele tá uma consistência firme. Para mim, no corte, ele não se quebrar, entendeu? Então, eu dependo de mais fatores e mais preparações na comida japonesa. Principalmente hoje no formato que a gente apresenta. Hoje a gente tem o nosso Instagram aí, o nosso último trabalho, a nossa última apresentação. A gente montou uma mesa, tinha mais ou menos umas 30 pessoas, só eu e minha esposa. Só vocês dois? Só nós dois. Então, assim... Vocês fizeram todos os cortes? Todos os cortes. Tudo fresco? Tudo fresco. Todos os cortes, a preparação quente, a preparação de ceviche, tudo ali. E a gente fez tudo no dia.
Caramba. Então, assim, demanda mais atenção. A gente, a gente se permite, não é se permite, a gente não pode errar muito, tem que errar menos, tem que ser bem ali, porque... Bem preciso, né? Bem preciso, mediante ao tempo de serviço, ao início do serviço, né? Sim. Então, e às vezes, por exemplo, um dos convidados desse evento, ele falou assim, caramba, Iago, é legal que você se molda de acordo com a sua... Ambiente. Com o seu ambiente. Eu falo, cara, eu não... É o que eu vou fazer, o que eu gosto é de cozinhar. Então, cabe a mim, lógico, ainda, além de tudo, eu tô prestando um serviço, né? Então, cabe a mim, como prestador de serviço, me encaixar e fazer e resolver o problema. Sim. Como eu falei anteriormente, resolver o problema, é isso. E Entendeu? pizza? O que torna uma pizza comum virar memorável? Cara, o que acontece... Inesquecível. Caramba, porque às vezes a gente vai em umas pizzarias, nossa, essa pizza aqui é maravilhosa. A gente às vezes vai em outros lugares e fala, nossa, é uma pizza normal. Sim. Então, O que realmente define isso aí? O critério pra mim hoje é a massa, né? Pra mim hoje é a massa. Por exemplo, a cobertura ali que você coloca, é lógico, interfere a mussarela de qualidade, interfere, você tem uma calabresa de qualidade, você tem um presunto de qualidade, tudo isso interfere. Mas o que acontece o carro-chefe ali é a massa. É a massa por tempo de fermentação, né? Hoje, por exemplo, já era para ser assim, mas hoje eu acho que a galera procura mais uma pizza com uma longa fermentação, né? Hoje a gente tem algumas pizzarias aqui no Guarujá que faz esse trabalho e eu tô vendo algumas casas já se preparando, já se moldando com esse tipo de pizza. Não digo nem a napolitana, que é aquela menorzinha com a borda mais alta, não. Eu digo a massa de longa fermentação. Por quê? A longa fermentação, ela acontece... Mas também longa quanto tempo? Depende da receita. Tem receita de 24 horas, receita de 48 horas. Caramba. Então, assim, tem receita de 72 horas. Quanto mais fermentada, melhor? Melhor para criar a estrutura, né? A estrutura de glúten ali, você vê. E melhor para nossa digestão. Por exemplo, às vezes você come uma pizza e fala, meu, essa pizza tá show, tá leve. Aí você chega no dia seguinte, você fala, não, nem tive nenhuma queimaçãozinha, nada ali e tal. Tranquilo, isso tudo o nosso sistema digestivo tá de acordo porque recebeu uma pizza já fermentada. Agora tem algumas receitas que às vezes a gente compra uma pizza, a massa tá pesada e o que acontece? Não tem o tempo de fermentação. Então a pizza fica pesada e ela termina de fermentar no nosso organismo, entendeu? Então a gente fica com refluxo, azia, né? Essa má experiência você acaba tendo. Então é isso, para mim hoje além das coberturas, né, ali os insumos de qualidade é a fermentação da massa. Entendi. Trabalhar com cozinha é bem complicado, né? Até porque mexer com fome né? As pessoas com fome esperando isso. Aquela comida. Você trabalhar com o ser humano no atendimento já é difícil. Você colocar uma emoção, seja ela qual for, mas principalmente a fome. A fome é pior. É pior. E aí você coloca... As pessoas matam. Não, com certeza. Nem que seja para comer, mas mata. Mata. Então o que acontece? Não adianta. O que a gente tem que ter é sempre... Aí a gente volta só um pouquinho no Tortugas. Tortugas eu era cozinheiro. Eu ficava nos bastidores ali. Então, por exemplo, não vinha o feedback, mas os problemas não vinham diretamente até mim. A fome, demorou, não vinha. Vinha mais pro chefe ali absorver. Eu saio do Tortugas, já formado, viro chefe no restaurante do lado do Tortugas. Ele me contrata e eu começo a ficar à frente. Então eu fico à frente do público, eu fico à frente do atendimento, eu mudo o meu cenário, a minha mentalidade. Eu não sou mais cozinheiro, eu sou o chefe, né? E aí é o que você falou. A gente lida com várias coisas que às vezes não tá ao nosso alcance. Deu ruim, chama o Iago. Entendeu? Exatamente. E aí, por exemplo, demorou o prato, ou foi o prato errado, ou, sei lá, o garçom respondeu de uma forma que o cliente não gostou. A casa tá muito cheia, o prato dele já demorou mais de 40 minutos. Então, assim, são situações que aí nesse cenário, eu começo a me moldar e mudar minha mentalidade. E aí começo a ver que eu já não sou mais aquele cozinheiro, eu sou o cara que ali administra essa parte ali do ser humano, da venda,
principalmente a venda. E é muito complicado, isso é muito complicado. Já teve algum momento que você olhar assim e falar assim, agora deu ruim? Cara, eu confesso pra você, não, assim, graças a Deus, essa situação nunca... Já aconteceu, ó, eu vou relatar uma situação, uma experiência. Nesse espaço físico, eu coloquei pizza, né, que eu tinha lá. Sim. Mas não tem estrutura de pizzaria, era um barzinho com uma proposta... Forno, era uma pizza de forno? Isso, é não forno a lenha, não, mas forno refratário, não, forno com pedra refratária. Sim. Né, que ficava na cozinha ali e tal. E aí, chega o dia dos namorados. É o que eu falo, eu sou um cozinheiro dentro de um bar. Um barzinho com porções, drinks e tal. Beleza, lindo. Lanche. Mas eu começo, o dia dos namorados, eu monto um cardápio com pizza, prato. Com prato que tinha risoto, nhoque. Tinha preparações diferentes, além das pizzas. Quem fazia as pizzas? Eu. E o prato, quem fazia? Eu. A gente reservou o nosso espaço, sei lá, cabia, vamos falar confortável ali, cabia 40 pessoas, confortável. A gente reservou para 65 pessoas, contando o espaço externo. Começou um caos, pedido atrás de pedido. Dia dos namorados, sabe como que é? Dia dos namorados, dia das mães, é uma correria, é uma loucura. O nosso tempo de espera chegou a ser 1h20. Nossa. E aí é o que eu falo, você imagina 1h20, você esperar. É assim, você sabe que é uma data comemorativa, mas pô... Um monte de gente foi embora. Não, graças a Deus não. Graças a Deus não. Não, graças a Deus não. Mas ali foi um dia que eu falei, deu ruim, cara, deu ruim. Acho que foi o dia mais próximo ali, por questões de não estar... Não faltou comida, não faltou nada, mas por não estar preparado em relação à brigada. Tipo assim, funcionário, tirava pedido, tipo, tinha 3 garçons, acho, mas tirava pedido, não dava conta. O meu barman tinha um barman, tinha que ter uns 2. Então, assim, ali foi um dia que foi uma lição, foi uma experiência. Ninguém saiu sem comer, sem beber nada. Mas, assim, também demorou. O tempo que era 1h foi para 2, 3 horas, entendeu? Já teve algum pedido diferente ou inusitado? Alguém pediu alguma coisa e você falou, caramba, é diferente isso aí. O que acontece, assim... Porque às vezes tem aqueles curiosos, né? Que viu alguém fazer, ou viu na internet. Sim, o chefe tá aqui, ó. Vou pedir pra ele. O que acontece, assim, a gente, por onde eu passei, sempre teve cardápio, né? Mas o que eu gosto muito da gastronomia, o que eu sempre dei nos lugares que eu trabalhei, foi essa liberdade, principalmente que eu estava à frente. Foi essa liberdade de criar alguma coisa. Então, por exemplo, é legal você ir comer, sei lá, uma pizza. Mas, por exemplo, você tá com vontade de comer uma pizza de camarão. Então você chega na pizzaria e fala, cara, pô, você sabe que é restaurante também, então ele tem camarão. Por acaso daria pra fazer uma pizza de camarão, mas ela não tem no cardápio. E aí o cara fala, não, eu faço. O pizzaiolo fala, o chefe fala. Então, assim, o que eu sempre gostei foi esses pedidos. Nunca tive nenhum pedido inusitado, mas os pedidos que fugia da rotina, assim. E era, sei lá, às vezes eram coisas bestas, assim. O cara queria comer uma macarronada com ovo frito com gema mole em cima. Entendeu? São coisas, mas que ali é um momento que, pô, eu me vejo. Porque às vezes eu gostaria de ir num lugar que eu sentaria ali e falava, ó, eu queria comer tal coisa aqui que não tem no cardápio. Pode ser assim, 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 ó. Entendeu? E ter essa troca. Mas foi esse caminho só, assim, nada... A cada dia que passa aí, eu começo a perceber que no Instagram as pessoas vão falando mais de gastronomia, vão falando mais sobre pratos. Qual a tendência, assim, que você vê lá, a visão de futuro lá? Cara, a visão... No ramo de gastronomia. Vamos falar em rede social, assim, por rede social. Eu vejo que hoje, por exemplo, receitas muito bizarras viralizam, né? Como assim? Por exemplo, às vezes o cara faz sei lá, quando faz uma carne com muito cheddar. Então, tipo assim, bizarra que eu tô falando em vez de bonita, porém... Isso, é muito pesado. Mas coisas assim que chama atenção, viraliza, né? A procura hoje na rede social
pela gastronomia, aproximou muito a galera. Então, por exemplo, tem muito entendedor de tudo, né? Seja entendedor bom ou entendedor ruim, tem entendedor. É a mesma coisa. Você começa Aquele entendedor ruim que ele consegue enganar todo mundo. Exatamente. Você começa um projeto, podcast, você coloca lá, vai ter galera que vai apoiar e vai ter galera que fala, mas tinha que ter mais luz ali, tinha que ter... Sempre vai ter, né? Então, assim, isso aproximou muito a gente da área com essa galera. Mas o que eu vejo hoje é cada vez, principalmente hoje a gente está numa cidade que, por mais que ela seja uma cidade litoral, assim, uma parte urbana, ela ainda está muito distante do que é São Paulo, né? Por exemplo, do que movimenta São Paulo, da loucura que é São Paulo. Então, por exemplo, eu vejo um futuro onde a galera vai cozinhar menos, cada vez menos. Momentos como esse, tipo, de aquele domingo da macarronada da mãe em casa vai existir cada vez menos. Vai ter ou a macarronada da funcionária, ou a macarronada do personal chefe, do chefe de cozinha, ou a macarronada do restaurante preferido. Então eu vejo crescimento dessa área de personal chefe, bem, assim, um crescimento maior e cada vez menos utilizando o fogão, né? Por exemplo, a gente foi fazer um trabalho para a Amazon, logo no início. Foi por intermédio de uma outra empresa. Eles convidaram a gente para participar, a gente foi. E a gente tinha que fazer as preparações numa cozinha, só que tinha que alugar essa cozinha. Só que nessa cozinha ia ser um apartamento onde a gente ia dormir também. Então a gente alugou um apartamento que pudesse ter um fogão. Uma cozinha, fogão. Para fazer a preparação. A nossa briga foi para achar um fogão. Porque 95% dos Airbnb eram sem fogão. Ou era com fogão de indução, de uma boca só, sim, ou eram de duas bocas. Raramente tinha um fogão normal. Pra não deixar normal. ninguém botar fogo também, né? Não, é porque a galera vai pra lá, a galera tá em São Paulo, os aplicativos de entrega é uma loucura. Aqui mas lá não, lá o negócio é muito mais. Assim, a loucura aqui é de bicicleta. Então, a galera... eu fui pra lá semana retrasada, tava com a minha prima, ela mora em São Paulo. Ela falou, Iago, eu saio daqui, acordo 6 horas da manhã, saio daqui 7 horas pra ir pra Osasco. Aí eu demoro mais 1h30, chego lá, tá o trabalho o dia inteiro, chego em casa 8 horas da noite. Você acha que eu vou chegar e vou cozinhar? Não, eu vou pedir, ela falou, eu tenho o Vale Alimentação, meu marido também, a gente pede sempre pelo aplicativo. Hoje. Pelo aplicativo, tem uma variedade de restaurante, é mexicano, é japonês, uma variedade, então assim... Não precisa, não suja a louça, não lava a louça. Isso, não. Não fica no fogão. E o que suja tem uma lavadora de louça, né, assim, lá a galera é isso. Então assim, é diferente ainda da gente aqui no Guarujá. A gente ainda tem esse apego por cozinhar, né, tem o fogãozinho, os aplicativos, bomba, tem o seu valor ali, mas ainda é devagar, a gente caminha a passos lentos, assim. Santos é um pouquinho mais pra frente, né? Mas também nem se compara ao que a gente vê em São Paulo. Então, pro futuro, assim, da gastronomia, eu vejo, tem muita gente boa. Muito que a gente achava, tipo, antigamente, é igual. Eu vejo também uma queda daquele negócio, um valor fechado, você come à vontade, bebida à vontade. Isso. Eu vejo uma queda disso. E vejo a galera procurando por mais qualidade, mas também o nosso serviço, o serviço de personal chef hoje, tem um crescimento legal também. Tá. Para quem deseja fazer gastronomia, qual conselho você daria? Cara, o meu conselho é o que eu fiz, eu vou falar o que eu segui ali. Primeiro era realmente entender se era isso que eu queria, se era gastronomia. Né? Segundo é o seguinte, a gastronomia não é o que a revista vende. O chefe com o bracinho lá, não. A gastronomia é principalmente... Todo limpinho. Isso, principalmente da vida real, né? A da vida real. É pancadaria, cara. Você chega no nível de chefe? Chega. Mas às vezes você só chega no nível de cozinheiro ali, né? Tipo, um bom cozinheiro ali. Quando eu falo chefe, todo chefe é cozinheiro. Eu sou cozinheiro, né? Mas assim, foi o caminho que eu segui. Ir pra prática, ver se era isso mesmo, me identificar ali, me enraizar e depois ir para a parte teórica, da formação, entendeu? E também optar por uma boa faculdade, uma boa escola ali, que tem uma estrutura legal, porque não adianta nada
você ir para uma escola onde não tem um laboratório decente, né? Assim, para você desenvolver, para você aprender, os seus docentes também não ter um conhecimento, não ter uma experiência. Então, esse é o conselho que eu posso dar. Depois de tantos pratos de experiência aí que você tem, para você, o que é um prato inesquecível? Cara, a melhor sensação pra gente que faz a preparação é principalmente quando a gente acompanha o prato. Por exemplo, a gente finaliza o prato, põe na boqueta, o garçom vai e leva até o cliente. A satisfação do cliente, né, fazendo a refeição, degustando ali o prato, né, para mim eu acho que um prato inesquecível, cara, é isso. Pode parecer muito sentimental, mas hoje pra mim a gastronomia ela representa isso, né? A comida é sentimental, cozinhar, né? Total. Cozinhar representa isso pra mim, além da memória afetiva que você tem, não adianta. Sim. Às vezes eu faço eu já, na época de Tortugas, telefone tocando, eu ia atender, pô, tudo bem, então, quem fez o estrogonofe do refeitório de hoje? Já fui eu. Caramba, lembrou minha avó. Cara, isso me marcou até hoje. Então, assim, essas experiências, né? Um prato inesquecível, para mim, é o que traz essas experiências. Como você vê ali a satisfação de um cliente ou de uma criança até, principalmente criança. Criança é bem verdadeira, né? Sim, ou ela ama ou ela detesta. E ela é sincera. E ela é sincera. Então, por exemplo, quando você vê ali ela comendo com vontade, isso eu acho que é o maior momento, o prato mais inesquecível que fica marcante pra gente, assim, como preparo. Você olhando o Iago lá, com 16 anos de idade, o que você falaria pra ele? Cara, eu acho que eu falaria pra ele continuar na ideia dele mesmo. Na ideia que tem... O que fez a gente, por exemplo, eu chegar até aqui, foi, além da fé em Deus, foi a minha base. Né? Foi minha base. Meu pai, minha mãe, minha família. Eu sempre fui muito família. Então, o Iago de 16 tinha isso, né? E não adianta. Hoje, o que faz eu ser o que eu tô longe do que eu almejo, né? Porque a gente sempre quer mais, mas eu posso confessar pra você que, cara, fala pro Iago, é isso daí. Ouve teu pai, ouve sua mãe, porque com tudo não, né? Na verdade, a vida toda, quem vai querer seu bem nunca vai te prejudicar é seu pai e sua mãe. Seu pai e sua mãe, mas eles ninguém. são os seus verdadeiros amigos. Então, eu só ouve eles, segue o caminho, entendeu? Pô, mas eu queria fazer isso. Não, só ouve eles. Ouve eles e espera. Vai dar certo, entendeu? E por que chefe personal? Então, o que acontece? Personal chef é um serviço, né, igual o personal trainer. Né? Você tem um personal trainer. Então, hoje o personal chef é um serviço personalizado para você. Então, por exemplo, Iago, eu queria que você fizesse um jantar para mim. Beleza, vamos montar o cardápio junto. Então, vai ser um serviço de personal chef. Eu vou estar ali, o serviço, além de ser personalizado para você, é um serviço exclusivo seu, entendeu? Então, esse é como ele se apresenta no mercado hoje, personal chef. Daqui a 5 anos, onde você quer estar? Cara, 5 anos. Eu quero estar estruturado. Eu digo em mídias sociais, né? A gente tem seguido um caminho de mídias sociais, mas eu quero estar estruturado melhor, com algumas marcas que me apoiam já, mas ainda mais marcas, né? Para agregar. Cara, e feliz. E é feliz assim, quando eu falo feliz, eu digo no caminho que eu tô hoje, assim. A gente tendo ali... Porque a felicidade completa, ela é consequência, é uma busca, né? Eu digo a gente estando no caminho certo ali, do que a gente almeja, né? Então, assim, estando no caminho certo ali para conseguir absorver e conseguir colher o que a gente tem plantado, né? Entendi. Meu amigo, muito obrigado pela sua participação. Qual é o nome da tua esposa mesmo? Amanda. Amanda, vem aqui, por favor. Vamos chamar, né, a mulher, né, que faz parte também do sonho do nosso amigo Iago e que também faz essa administração, né, financeira, né? Isso, Hoje essa parte de administrativa, logística... Ela não sabia que ia ser chamada, gente. Administrativa, logística, tá bom, operacional... Pode vir, Amanda, do lado dele.
Ó, tira aqui, ó, pode tirar. Ó, o imã embaixo. Pode grudar junto com o imã. Isso. Isso. Tudo bem, Amanda? Tudo bem. Pode falar próximo. Isso. Então você é a pessoa que cuida da parte mais administrativa aí, né? Sim. Como que é isso, menina? Uma loucura. Uma administrativa não, né? Ela faz os dois. É que É que... ela Isso, é. Não adianta, homem é bagunceiro. É, Homem é muito, bagunceiro. bastante. O chefe é também. O chefe é também? É. Como é lidar com isso aí? É uma loucura, mas é muito bom. A gente é bastante parceiro nessa situação. Tem que ter aquela divisão, né? A gente tenta ser o mais profissional junto, porque ser marido e mulher... Você tem vontade de jogar uma água quente nele às vezes? Mas passa. A gente tem que respirar fundo. A gente tem que respirar fundo, mas... É legal que a gente troca essa experiência, né? Todo evento é uma experiência nova, a gente sai do evento, vendo os erros, o que pode ser, o que pode melhorar, né? Mas é legal essa troca de experiência, né? Legal. De estar também cuidando tanto da vida pessoal quanto da vida do chefe. Legal. Muito obrigado a vocês dois pela participação Nós que no episódio. agradecemos. Chefe, ficou alguma pergunta que eu poderia falar e eu só achei interessante? Não. Cara, eu acho que foi isso. A gente fez um compilado ali de tudo, falou sobre tudo ali. E é isso. Só talvez assim, como a gente saiu do espaço físico e foi seguiu o caminho do personal chef, né? A gente já fazia eventos. Sim. Antes mesmo de encerrar o bar, a gente já fazia eventos. E aí começou a ter uma procura muito grande, a gente começou a seguir esse caminho aí. E vimos que no mercado hoje, por exemplo, a gente, com toda humildade falando, por eu ter absorvido muita coisa, ter seguido muitos caminhos ali, aprendi muita tipologia, né? Igual no começo você fala assim, pizza, comida japonesa, churrasco. Será que pode tudo isso sair bom, sair de qualidade? E eu tenho certeza que algumas pessoas que olham o nosso Instagram, que às vezes pede orçamento, tem essa dúvida também. Porque é o que eu falo, às vezes a gente vai num ambiente que tem comida japonesa, hambúrguer, churrasco, você fala, será que aqui é legal? Mas o que eu falo é o seguinte, a diferença com que eu vou falar por mim, com o que eu faço, a gente faz tudo com muito carinho, com muito amor e como se fosse eu comer, como se fosse para mim comer, para mim, para minha família. Então eu penso em primeiro lugar na qualidade, né? Então eu não vou oferecer nenhuma pizza que eu acho que não esteja no padrão que eu comeria. Eu não vou oferecer nenhum churrasco que não seja no padrão que eu comeria. Então foi assim que a gente conseguiu unir todas essas tipologias e trazer um resultado tão bacana que a galera tem aceitado bastante. Que bom. Gente, eu vou deixar de seguir ele. Porque me dá água na boca. Brincadeira. Brincadeira, tem bastante dicas, sugestões lá, tá bom, gente? Além de deixar a gente com água na boca, mas vale muito a pena seguir o nosso amigo, tá? Não esqueçam aí dos 3 Cs, que é curtir, compartilhar, comentar nossas postagens, seguir as nossas redes sociais, comentar, para poder aquele bichinho chamado algoritmos, ele entender que o nosso conteúdo ele é relevante e compartilhar para mais gente. E claro, inscrever-se no nosso canal. Meu amigo, deixa suas redes sociais. Redes sociais, no Instagram, @chefiagorock, ROCCHI, oficial. No TikTok, @chefiagorock. E no YouTube também, @chefiagorock. O YouTube a gente ainda tá devagarzinho. É uma rede social que não comecei a explorar ainda. Fiz um vídeo e aí gravei vertical, depois eu vi que era horizontal. Então ainda tô me adaptando. Mas para esse ano a gente desenvolve. Estamos agora com o TikTok também, desenvolvendo o TikTok. E é isso. Sigam lá, tem bastante dicas, bastante ideias. Cara, a gente... hoje, pra gente mudar alguma coisa, pra saber qual caminho seguir, a gente precisa muito dos comentários, né? Do feedback da galera que acompanha. Exatamente. Então, como ele falou, os 3 Cs ali, cara, é fundamental pra gente, às vezes, mudar a rota. Falar, acho que eles querem saber disso, querem ouvir isso. Então, comentam, compartilhem e curtam bastante. Isso aí. Quem poderia dar uma mensagem para quem tá assistindo a gente aí? Quem é bom de dar mensagem, você ou ela? Ele, né? Ele é desenrolado, né?
Pode deixar mensagem aí pros seus seguidores, pro pessoal aí, fica à vontade. À vontade. À vontade? Pode. Cara, Papai, mamãe, beijo, fica à vontade. tá. É você. Hoje o recado é pra galera, pra todos, né? Mas principalmente pra essa juventude que tá vindo aí. Hoje a minha área, eu falo que daqui a alguns anos ela não vai mais existir. Hoje a juventude está muito imediatista, tudo é muito imediatista, né? Devido ao TikTok, rede social, o negócio é muito... Tipo, a galera quer consumir muito as coisas, então é tudo muito rápido. Então, hoje, o caminho que eu falo para vocês ali, a mensagem é o que eu falaria pro Iago de 16 anos, né? Com 16 anos. Ouvir pai e mãe, né? Pai e mãe sempre. Você ter um caminho, ter uma fé, se atrelar a essa fé, seja qual for a sua religião, né? Você saber que tá ali fazer o bem, tá no caminho certo. E principalmente ouvir seu pai e sua mãe. Para quem não tem o pai, tem a mãe, tem a avó, tem alguém mais experiente, porque na verdade essas pessoas querem nosso bem e só eles, né, com tudo que já passaram assim, pode saber o que esse mundo nos aguarda. Então, é isso. E nunca desistir também, né? Nunca desistir dos sonhos aí, sempre pra cima, buscar sempre. É o que eu falo hoje, a minha esposa tá aqui, é o que eu sempre falo, cara. A gente sempre tá buscando, querendo buscar alguma coisa nova. Então, quanto mais, melhor. Vamos pra cima aí. Persistência, persistir. Isso aí. É constância e persistência, sempre. E muito de Deus, né? Muito de Deus à frente também. Que bom. É isso aí, gente. Muito obrigado por vocês estarem assistindo até agora o nosso episódio. Não esqueçam aí novamente aí dos 3Cs, que é curtir, compartilhar, comentar, seguir as nossas redes sociais. Se estiver no Spotify também, curta aí também, pode compartilhar, tá? Aqui no YouTube, comenta. Se tiver alguma sugestão, alguma coisa, pode falar que a gente passa pro chefe e o chefe vai estar respondendo todos vocês. Muito obrigado por vocês estarem até agora acompanhando o nosso episódio e até a próxima. Fui. Chefe, muito obrigado. Obrigado. Amanda, muito obrigado pela presença. Tá bom? Demais.